palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que já iniciou a sua vida eterna, porque vive em espírito. E a palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos escolheu para Ele antes mesmo da fundação do mundo. Glórias a Ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te conduza a viver pela fé no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, responda rápido. O que você considera como velocidade? Um carro correndo a 100 km por hora ou um barco que navega a 10 km por hora? A maior parte das pessoas responde logo que é a primeira opção, a de 100 km por hora, e erram. A física define velocidade como sendo distância em função do tempo. Para ser mais preciso, é o espaço percorrido dividido pelo tempo despendido. É claro que a 100 km por hora, o tempo de percurso é muito menor, então a velocidade é muito maior. Mas, mesmo estando o barco a uma baixa velocidade, ambos têm velocidade, porque baixa velocidade também é velocidade. Dentro do mesmo princípio, quem põe a ponta do dedo do pé na lama não sujou apenas o dedo do pé, mas sujou todo o pé. Contaminado por muito ou contaminado por pouco é contaminado. E para Deus, tanto um grande pecador quanto um pequeno pecador, mesmo fazendo eles jus a punições diferentes,
Ambos são pecadores. O mal está por todos os lados. Não precisamos nem procurar. Mas temos que evitar as tentações sempre, em todo o tempo e a todo custo. Há poucos dias atrás, eu recebi um telefonema de um amigo de muitos anos, que vive em outro estado e que havia tempo eu não via. E ele me dizia que estava com a esposa em um cruzeiro e que o navio iria atracar no Rio de Janeiro no fim de semana e permaneceria por algumas horas e que ele gostaria de me ver. E como não daria tempo de atravessar a cidade para levá-lo até a minha casa, combinamos almoçar em algum lugar do centro da cidade, o que o tempo nos permitisse. Era um sábado ensolarado, típico do verão. Nos encontramos frente ao desembarque e ali mesmo começamos a trocar as primeiras palavras e nos detivemos por alguns minutos. Em determinado momento, começou a soar uma batucada forte e a juntar pessoas, e nos demos conta de que um bloco carnavalesco estava se formando ali. Ora, era fevereiro, mas não era dia de carnaval. Na verdade, faltava ainda uma semana. E nós não contávamos com nada diferente da normalidade cotidiana de um dia comum. Nos dias de carnaval, quando não viajamos, evitamos até sair de casa, porque é congestionamento, desrespeito de pessoas nas ruas e todo tipo de estresse inerente a uma festividade que não nos diz respeito. Sem dar importância ao que acontecia no nosso entorno, continuamos no nosso diálogo, mas o barulho foi se aproximando. Mas ainda assim, não nos preocupamos, porque a avenida em frente ao cais é muito ampla. Mas um bloco imenso se formou, se aproximou e tomou toda a avenida. E nós, que não tínhamos nada a ver com aquilo, ficamos presos, encurralados e começamos a ser imprensados pela multidão, imprensados contra a parede do armazém do cais. E já não podíamos mais sair nem por um lado e nem pelo outro. Nós não estávamos naquele evento, mas as pessoas fantasiadas, seminuas, pulavam, gritavam e não queriam saber e nos apertavam cada vez mais. E eu me perguntava de onde havia surgido, de repente, tanta gente. E a bateria se aproximou e decidiu parar justamente na nossa frente e permaneceu ali por vários minutos. E nós já nem podíamos mais nem conversar devido ao barulho ensurdecedor. Para encurtar a história, nós ficamos detidos ali por mais de meia hora, até que o bloco começou a avançar e a multidão aos poucos foi saindo. Mas o local continuava intransitável, nada passava. E assim nós não podíamos ir a lugar algum. A multidão saiu da nossa frente, mas continuou na avenida. E já se aproximava a hora de embarque deles.
A saída do bloco já nos permitia falar de novo, mas o tempo restante era suficiente apenas para nos despedirmos. E com isso, o nosso almoço ficou transferido para outra oportunidade. Nossos planos não se cumpriram integralmente devido à interferência do mundo. Mas isso não nos afetou em nada. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E daí, Deus nos inspirou para esta mensagem. Depois desse ocorrido, eu não posso dizer que nunca estive dentro de um bloco carnavalesco, mas posso sim afirmar que não participei e que, mais uma vez, não me deixei contaminar pelas tentações do mundo. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. E não me envolvo com as coisas do mundo. Eu sou uma pessoa separada do mundo pelo amor e graça de Deus. Eu vivo em espírito e o meu foco não está no mundo, e sim na minha vida eterna. Mas se você, ao ouvir uma batucada, sente aquele frio incontrolável na espinha e as suas pernas começam a tremer como se fosse um terremoto, e os pés não conseguem mais ficar parados, você precisa começar a caminhar em direção ao Senhor. Está na hora de você mudar de vida e se converter a Jesus. 1 de Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. João 12:25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Glórias a Deus. Por que o carnaval é um evento tão nocivo para a vida do povo de Deus? Porque é algo que não provém de Deus. É uma festa profana que afronta a santidade de Deus e, como já comentamos, não respeita a santidade dos santos do Senhor. Não existe na Bíblia qualquer instrução para pularmos ou nos envolvermos com o carnaval. Aliás, a Bíblia nem fala em carnaval. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor e não para louvar ao maligno. Tudo o que não provém de Deus e que não glorifica o Senhor não serve para nós, porque é pecado. Um pecado, mesmo que pequeno, quando se estabelece dentro do coração da pessoa, se torna iniquidade. E a iniquidade qualifica a pessoa perante Deus como pecador.
Todo aquele que vive no pecado se torna servo do pecado, ou seja, escravo do pecado. Não é um servo de Deus. O carnaval teve a sua origem na antiguidade e consistia em festas que eram oferecidas aos deuses, melhor digo, aos ídolos, porque só existe um único Deus verdadeiro. Naquela ocasião, era permitida uma alteração na ordem social, de modo que os escravos e servos assumiam os lugares dos seus senhores e com isso a população se divertia. A palavra carnaval tem a sua origem controvertida. Alguns dizem que ela nasceu do latim carnevale, que significa adeus à carne, indicando o início do período de quaresma e o jejum de carne. Outros dizem que ela teve a sua origem na expressão italiana carne levare, que significa remover a carne, também alusiva à quaresma. De uma forma ou de outra, é uma palavra que está ligada à quaresma, que é algo pertinente à cultura católica. Não é da cultura evangélica. O carnaval está ligado também à desordem e o louvor a deuses estranhos. Então, quem é evangélico, quem é de Deus, não pode ser adepto a essa festividade. Mas existem irmãos que não vivem sem o carnaval, que idolatram essa festa e que não estão realmente convertidos. Essa é a verdade. E acumulam pecado sobre pecado. Notem que, muito embora a etimologia da palavra carnaval nos indica a abstenção da carne como alimento, a palavra carnaval é usada hoje em dia como um festival da carne, ocasião para sensualidade, luxúria e muito contágio de enfermidades, principalmente aquelas que são sexualmente transmissíveis. Para nós, carnaval também significa abstenção, mas é a abstenção dele próprio, do carnaval. A nossa posição como filhos de Deus deve ser a de estarmos totalmente separados dessa festividade mundana. Isso não é para nós. Uma indicação de que uma pessoa está vivendo na carne, de que não está totalmente convertida, é a inclinação para o carnaval. Sendo que a ordem de Deus é para que vivamos em espírito. Portanto, essa pessoa está na desobediência. Uma pessoa espiritual não tem o menor interesse nessa celebração e a toma como um feriadão, ocasião para descansar e para orar a Deus pelos irmãos mais fracos na fé e por aqueles que, sendo de Deus, ainda estão vivendo no mundo. Se você ocasionalmente, note bem, ocasionalmente assistiu a uma parte do desfile de forma despretensiosa, sem fazer disso uma obrigação, e você está firme na fé em Jesus, não há mal algum nisso. Mas se você, meu amado irmão ou minha amada irmã, não consegue se controlar
diante dessa festa, procure um retiro. Procure viajar para lugares onde não se realize esse evento diabólico. Leia mais a Bíblia e ore mais a Deus para fortalecer a sua fé. Nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quem está fortalecido na fé e vivendo em espírito pode atravessar qualquer carnaval que não se envolve. Não se contamina. Mas, por amor aos irmãos, para que os novatos e os mais fracos da fé não se escandalizem e não tentem imitar o seu agir, ao invés de imitar a sua fé, o melhor é se abster de qualquer contato com o carnaval. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, nos deixou orientação sobre uma situação semelhante, referente ao ato de comer das carnes oferecidas aos ídolos. Existem ainda irmãos que dizem que vão sair no carnaval e vão desfilar para evangelizar aquelas pessoas. Meus amados, não sejamos ingênuos a ponto de tentar enganar a Deus. Vocês têm o ano todo para evangelizar. Então, por que precisam colocar fantasia e sair desfilando para evangelizar nos dias de carnaval? Será que, ao invés dos cânticos carnavalescos de louvor ao diabo, vocês vão sair entoando hinos de louvor a Jesus? Eu não creio. Sejamos sinceros. Vocês faltam ao culto, que é o local dedicado ao louvor do Senhor, e escolhem louvá-lo no meio de uma festa dedicada a Satanás? Não participar do carnaval é não ter qualquer tipo de envolvimento. Por exemplo, se você admira e torce pela vitória de determinada agremiação carnavalesca, mesmo que indiretamente, você já está participando, porque você colocou o seu coração no carnaval, ou colocou o carnaval dentro do seu coração. E onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. E desse modo, mais uma vez, você está no pecado e está afastado de Deus. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 1 Coríntios 8:7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade
não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a teu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, e onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos, do livro de João, capítulo 15, temos no versículo 16, Jesus afirmando aos seus discípulos que não foram eles que o escolheram, mas ele, Jesus, é quem os escolheu e os nomeou para que eles dessem fruto e para que os frutos deles permaneçam. E para que desse modo, tudo o que eles pedirem ao Pai em seu nome, em nome de Jesus, lhes seja concedido. Primeiramente, destacamos a confirmação de que não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas é Ele próprio quem escolhe os seus filhos. Depois, que o fato de Jesus nos escolher e nos ordenar dar frutos indica que através dessas ações nós fomos separados do mundo pelas mãos do Senhor. Nós fomos escolhidos para receber do Senhor a missão de dar frutos para a obra dele. E é desse modo que os nossos pedidos formulados ao Pai em nome de Jesus são atendidos. Então, não basta pedirmos o que desejamos ou necessitamos ao Pai, como muitos irmãos pensam, interpretando isoladamente o trecho ainda do livro de João, do capítulo 14, que apresentaremos na sequência. Nós precisamos, primeiramente, antes de mais nada, antes de tudo, fazer a vontade de Deus. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Já nos versículos 17 a 19, Jesus nos deixa uma ordem enfática referente ao amor, que nos amemos uns aos outros, reiterando a ordem por ele deixada, que corresponde ao segundo grande mandamento que nos foi dado por ele.
E ele faz uma clara separação entre nós, filhos de Deus, e os filhos do mundo. Ele nos ordena o amor, mas nos conforta com relação ao ódio do mundo, dizendo que antes de nos odiar, o mundo o odiou a ele próprio. E ele prossegue na sua explicação, dentro do conceito da separação, esclarecendo que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, porque antes ele nos escolheu e nos separou do mundo, o mundo nos odeia. Essa palavra antes nos dá uma noção temporal, induzindo o conceito da predestinação, que estabelece que o Senhor já de antemão, antes mesmo da fundação do mundo, escolheu e separou os que são dele. Como também nos esclarece o apóstolo Paulo na sua carta ao povo de Éfeso e confirma na sua carta aos Romanos. Negar a predestinação do Senhor, assim como a sua escolha e a separação dos que são dele, é se insurgir contra Deus, é negar a palavra de Deus, a soberania de Deus e o amor de Deus. João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado e exaltado seja o Senhor, que já realizou a obra completa em nosso favor. O que nos falta? Crer. Crer e obedecer. Antes mesmo da fundação do mundo e da criação dos seres humanos, Deus já separava pessoas para si. São aqueles que são dele e que ele mantém no mundo, porque eles têm missões a cumprir aqui. O Senhor nos deixa no mundo
mas nos conserva na condição de separados do mundo. Ser separado do mundo significa ser separado da carne e do pecado e ter uma vida reservada para Deus, em comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos manter íntegros perante o Deus que, dentre tantas pessoas no mundo, escolheu justamente a nós. Mas o que será que faz Deus separar pessoas para Ele próprio? Vejamos alguns exemplos para tentarmos entender o que se passa na mente de Deus e os critérios de que Ele se utiliza para fazer essa seleção. Deus separou a Noé do mundo. E esse foi mais um ato de amor. O Senhor fez assim porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Porque Noé era justo e perfeito em suas gerações. E porque Noé andava com Deus. E desse modo, o Senhor o separou do mundo para salvar tanto a ele quanto a sua família do dilúvio que o Senhor enviaria para consumir toda a vida na terra. Imagine numa época em que nem chuva havia no mundo, mas apenas um vapor que subia da terra para regar o solo e a vegetação. Imagine levar em torno de 100 anos para construir uma arca para escapar do dilúvio. Imagine quanto bullying Noé não deve ter sofrido. Certamente sofreu. Mas ele não desistiu. Ele completou a sua missão e foi salvo. Ele junto com a sua casa. Todos salvos da ira de Deus sobre o mundo. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 2, 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 7, 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias,
farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Deus separou a nação de Israel. Sim, o Senhor separou do mundo toda a nação de Israel para que eles viessem a ser o seu povo especial. Para que eles viessem a ser um exemplo de fidelidade a Deus e de qualificação para a salvação eterna. Mas por que razão o Senhor escolheu justamente a nação de Israel? Por causa das suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Muitos irmãos pensam que Deus escolheu o povo de Israel devido às práticas do judaísmo. E então tentam imitar os judeus e se judaizam, pensando que dessa forma agradam a Deus. Mas pecam. Ocorre que para que a nação de Israel fosse um povo especial, Deus deixou também leis e mandamentos para que eles cumprissem, e eles não cumpriram. Eles se desviaram do Senhor e o trocaram por ídolos, se contaminaram com as práticas dos povos das nações que conquistaram e provocaram a ira de Deus e dos profetas de Deus, como por exemplo de Esdras. Nós não podemos, meus amados irmãos, imitar a quem abandonou o Senhor. Deuteronômio 7, 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Esdras 9, 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Deus separou também os que são dele. Nós, que hoje somos chamados filhos de Deus. O Senhor nos escolheu e nos adotou como filhos, através da obra de Jesus Cristo.
Mas ele fez isso desde antes da fundação do mundo. E esse foi um ato de amor. O Senhor nos predestinou para a salvação eterna, porque somos dele, porque somos vasos para a sua honra e porque ele nos ama com amor eterno. Existem irmãos que se insurgem contra a predestinação e, na verdade, eles estão rejeitando a soberania e o amor de Deus. Estão rejeitando ao próprio Deus. Certamente não estão entre os predestinados. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Deus poderoso, único, inigualável, que nos separou para o louvor da sua glória. Glórias a Ele. Demos glórias a Ele. Ser separado do mundo é uma grande honra, porque é mais uma graça recebida do Senhor. Mas isso significa que nós precisamos nos manter realmente separados do mundo, da vida carnal e mundana. Nós temos que viver em santidade, da forma como agrada ao nosso Deus, que é santo e que nos deixou dito: sede santos, como eu sou santo. Nós precisamos ser firmes na fé e na fidelidade a Deus, tendo a nossa casa construída sobre a rocha. Porque desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, e tudo combate contra ela, mas ela não cai. Ela se mantém firme e inabalável. Nós não podemos construir a nossa casa sobre a areia. Não podemos rifar a nossa esperança da vida eterna. Quem é de Deus não procede assim. É também como estarmos em uma viagem em um cruzeiro, em uma embarcação transoceânica. Nós estamos em diversos países, mas não habitamos em nenhum deles. Somos turistas peregrinos e não assimilamos as suas culturas. Estamos em alto mar, navegando sobre as águas, mas não nos molhamos e nem nos afogamos. Estamos por cima e não por baixo. Haverá ocasiões em que teremos que desembarcar em algum porto. Então, por um espaço de tempo, estaremos no mundo, mas sem fazer parte do mundo. Nós sabemos onde temos que chegar. Nós sabemos o que nos espera no final da viagem. Nada consegue nos fazer desistir no meio da viagem para habitarmos em algum lugar estranho. Também não pensamos em pegar outra embarcação de volta
para o local de origem da onde saímos. Voltar? Jamais. Nós marchamos avançando para a perfeição. E o cruzeiro segue em seu percurso, singrando os mares e avançando lentamente, mas firme, em direção ao seu destino. Ventos, ondas, tormentas, nada consegue desviá-lo do seu caminho, da linha invisível aos olhos humanos que corresponde à sua rota de navegação. O comandante da embarcação sabe muito bem aonde vai chegar e conhece todas as regras de navegação marítima que precisam ser observadas para manter a segurança de toda a tripulação e dos passageiros. E as instruções que ele passa são sempre seguras. Podemos confiar. Assim é conosco. Temos que estar sempre avançando nessa nossa jornada em direção ao nosso destino final. O céu, a nossa vida eterna com Jesus. Existem irmãos que pensam que podem colocar um pezinho no mundo, que não tem importância, que Deus não está vendo. Meus amados, aquele que criou os olhos não verá? Aquele que formou os ouvidos não ouvirá? Lembramos mais uma vez, pequeno pecado também é pecado. E todo pecado, mesmo perdoado por Deus mediante arrependimento, gera consequências. Nós somos separados do mundo pela mão de Deus, do nosso Deus de graça, de amor e de misericórdia. Mas uma eventual separação de Jesus é gerada pelas mãos humanas. Quando a pessoa cede lugar ao pecado e decide voltar para o mundo. Nesse caso, é a criatura rejeitando o Criador e Salvador. Porque amigo do mundo significa inimigo de Deus. Nada, meus irmãos, consegue nos separar do amor de Cristo. Mas o pecado nos distancia dele. Ele continua a nos amar, sim, mas é amor à distância. Não é a mesma coisa? E assim como no cruzeiro marítimo, o fim da viagem, o porto de destino, nunca está junto ao porto de partida, que é o princípio da viagem. Para cumprir a missão e chegar ao destino, é preciso tempo, navegando a uma velocidade moderada e segura, mantendo o leme e a proa sempre firme em relação ao final da rota. A nossa salvação eterna. Glórias àquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos. Terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rejeitando todas as obras da carne e realizando apenas as obras de Deus.